mas estamos aqui uma para ajudar a outra. De madrugada eu estava vendo uma live do John Wesley, nossa, que palavra maravilhosa que tem dele, né? É tudo arquivo, né? Mas, irmãs, olha só para vocês verem que século que ele estava, né? Lá, eu acho que no século de 15 ou 16. E como a palavra de Deus tem perpetuado aí, desde lá do primeiro século, né? Dos primórdios, sobre a oração. E a oração é isso, amadas. E eu achei tão lindo assim uma passagem que ele até citou nos Salmos de Davi, quando ele fala da alma, né? Bendiz a minha alma ao Senhor e bendiga o teu santo nome, né? Aí falando da gente, pra gente ter a o coração inclinado para orar e para estar lendo a palavra de Deus, né? Então eu louvei a Deus, porque é esse o intuito do meu coração, né? E eu estava meditando na nossa live que nós tivemos com a Vera, sobre a nossa limpeza do DNA, né? E que quão profundo, e eu estou orando a Deus, eu falei assim, Senhor, eu quero que esteja tudo dentro de acordo com a tua vontade, com a tua palavra, para nós não levar nada de heresia para ninguém, e nem palavra aleatória, não. Ensinamento raso, mas um ensinamento profundo, igual esse daí que o teu servo acabou de falar aqui na tua palavra. Então é isso, irmãs. A gente está aqui uma para ajudar a outra, e louvado seja Deus que tudo está correndo bem, para a honra e glória do nome do Senhor. E eu fico pensando, irmãs, quem é que não tem o Senhor, né? Como que não fica no meio de uma situação, né, de cirurgia? A gente vê as pessoas tão necessitadas. Ontem eu pude sentir isso lá na Dona Ana, no hospital, que a gente foi visitar a Lúcia, né? E ela falou, eu falei assim, vocês aceitam uma oração? Ela falou, claro, eu aceito sim. Eu falei, então tá bom. Aí eu falei, né, que a oração é universal. Aí eu falei que nem o Pai Nosso, né, o Pai Nosso é universal. Então foi uma estratégia que Deus me deu, porque é verdade, né, para não ir constranger ninguém. E é isso mesmo, a oração é para todos. Agora, Deus é que vai fazer a obra, né? E ali nós oramos. E depois eu e a Leilane viemos conversando. Eu falei, você viu, Leilane, como que as pessoas estão carentes? As pessoas estão carentes de ajuda, estão carentes de uma palavra. Nós temos o Senhor como nosso auxílio, nosso ajudador, nossa força e nossa fortaleza, que foi o salmo que ela até leu lá ontem, né? O Salmo 18. Que ele é a nossa força e a nossa fortaleza. E quem não tem, gente, essa certeza no coração, entra em desespero, entra em angústia e comete aí um monte de doideira, né? Então, que Deus possa levantar a gente, que a minha oração de madrugada foi essa, para Deus estar levantando um povo que realmente ora, um povo que realmente quer estar junto, como John Wesley fez ali com aquele grupo de poucas pessoas, mas eles fizeram a diferença. Olha aí que tem para nós até hoje o ensino da oração. E ele trouxe um estudo não, ele trouxe um testemunho, né, ali o narrador falando, da narrativa dele, né, da trajetória de vida dele, né, que quando ele teve, eu acho, não sei se foi 40 anos, no meado assim de os seus 30 e poucos anos, ele lançou uma meta, né, todo dia, às 4 da manhã, ele tinha esse propósito de se encontrar com Deus, né? Ele ia buscar Deus em oração. E ele ficou fazendo isso durante 50 anos, aliás, toda a sua vida, né? Até o Senhor recolher ele. E como que é bom ele falando, trazendo para nós, falando ali para nós, está no YouTube, que depois quem quiser ver o estudo dele, eu achei muito interessante. Você buscar o Senhor na madrugada, que são muito poucos as pessoas que realmente se despertam, mas esse despertar na madrugada é aonde realmente você não está fazendo, abrindo mão do quê? De tudo, né? Do seu sono, do conforto da sua cama, para dar prioridade para aquele que merece, né? Para você ter o seu primeiro dia, a oração silenciosa, né? A noite é tranquila, ele até pôs um tema, né, que é a oração da noite tranquila, e é verdade que é o horário que não tem barulho, que é onde você está mais sensível para ouvir a voz de Deus. Então eu louvo a Deus também
porque Deus também tem despertado algumas meninas aqui, né, a Zenaide, a Ivani, até a Adriana da minha igreja, né, que vai passar agora dia 14 no médico, ela vai fazer lá, né, porque ela tá com câncer na mama, e no domingo a gente conversou, ela veio conversar comigo, tudo, né, aí ela disse assim, irmã Cleide, louvado seja Deus pela sua vida, porque através daquele grupo Deus tem despertado minha família toda, os 2 filhos dela são levitas na nossa igreja, canta aqui muito lindo, e o esposo dela também. Olha, irmãs, vê, a gente não sabe o que Deus está fazendo por detrás, né? Então, as nossas orações estão sendo ouvidas, meninas. Não importa se nós estamos hoje com 7, com 4, com quantas nós estivermos, né? E quando eu vi ali o John Wesley falando daquele grupo de irmãos que eles eram só em 6, e ali eles causaram uma revolução na Inglaterra. Imagina o que nós não podemos fazer, né? Com 12, 13, né? E aí ele disse que a importância de estarmos juntos orando e a importância também de ter um grupo de onde a gente pode estar orando, estudando a palavra tudo juntas, para crescimento mútuo, né? Um do outro. A gente cresce tanto estando junto como também individual. Eu achei tão lindo assim essa palavra, esse apanhado aí de estudo que eu vi essa madrugada, eu falei assim, é isso daí. Então, veio de resposta com o que eu estava orando ao Senhor, para estar passando aqui para as próximas semanas. A gente vai ter aí, eu até falei para Silvânia aqui, a limpeza do DNA, ela vai ser individual, cada um que vai ver o que é melhor para você, né, dentro de você. Eu sei que eu quero fazer, porque eu quero alcançar as bênçãos de Deus. Hoje o pastor Newton, né, o irmão da Leilane, que é o pastor da nossa igreja, ele trouxe uma palavra tão profunda sobre o alerta. Eu nunca tinha visto ele pregar assim, viu, Leilane? Falando sobre a salvação. E eu falei, olha aí a palavra, é essa salvação. Então, nas nossas lives daqui para frente, eu vou montar um cronograma para cada dia uma irmã trazer uma mensagem, viu, irmãs? As irmãs não ficam se preocupadas, mas eu não sei ler, não sei falar, não, irmãs. Todo mundo aqui é dotado de sabedoria de Deus. O Senhor nos chamou com capacidade, e é Ele que vai capacitar o que precisa. E a gente vai estar falando sobre a palavra de Deus para nossa live aí ter visibilidade, né? Tem tido bastante daqueles shortzinhos que eu tenho feito, né? De visão, né? Aí eu fiquei pensando, então agora eu vou fazer diferente. Só estou esperando aí mais, eu não sei quantas pessoas já têm inscrito, eu preciso de 42 para poder fazer no YouTube. Então minha intenção é essa, de fazer no YouTube, mas aqui já está ótimo já. Então depois eu vou ver se a semana que vem eu já começo compartilhando para alcançar mais vidas, falando tudo sobre a salvação. Então hoje, quando o pastor Newton trouxe essa palavra da salvação, qual é a sua preocupação com a sua vida para o reino lá da glória, né? Para a nossa moradia eterna, é essa palavra, né? Então, eu achei tão profundo o que o pastor falou, e dentro do que eu vi também do John Wesley, dentro da oração, e ele falou uma coisa que a gente vê muito no nosso meio. As pessoas começam no grupo, vai indo, que é uma maravilha. Dali a pouco elas vão se afastando daqui, se afastando dali, não indo para a igreja, né, preferindo ficar em casa, né, ouvindo o culto online. Aí vai parando de ler, vai lendo bem pouquinho, quando vê, já não está fazendo mais nada, né? Foi o que nós estávamos conversando ontem, eu e a Leilane, né? E a gente recebeu algo do pastor Caselato, que até falei para a senhora, Leilane, eu estava vendo lá, aquele lá do Caminho da Luz, eu achei muito interessante os estudos deles. Ela falou assim, você viu? Eu falei, vi, a gente está até acompanhando, né? Irmãs, vou sempre falar aqui para as irmãs, vamos ler a palavra, como eu achei muito bom aquela mensagem do YouTube falando do John Wesley, porque ele foi o grande orador, e nós temos o maior orador do mundo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo orava de madrugada, Jesus Cristo ele estava sempre em constante oração, ele é o nosso maior exemplo. E da leitura da palavra, veja que todas as vezes que Jesus foi combater
as potestades por onde ele andou, ele tinha já a palavra. Claro que ele era o próprio Deus, ele nem precisava daquilo, mas ele deixou tudo aquilo como exemplo para nós. Então há uma necessidade, sim, da gente ler a palavra do Senhor, da gente se ajuntar em grupos com pessoas próximas da gente, marcar ali. Até falei para a Leilane, vamos combinar para a gente estudar junto a Paraxás, né, lá da Torá. Mas sem aquelas coisas, né? Vamos aprender a palavra. É a palavra do Senhor, é ela que nos dá alicerce, nos dá firmeza. Se não fosse a palavra do Senhor, irmãs, com tanta luta que a gente passa, acha que nós estaria em pé? Não, não estaria, não. Mas é essa palavra que dá vida, vigor para nós. Por isso que. E a oração junto. O John Wesley falou uma coisa muito profunda, que a frieza espiritual, ela não vem de uma vez, ela é sorrateira, ela vem bem devagarzinho. E se você tem um apoio de pessoas que oram e que te convidam para orar, não perca tempo. Faça parte de um grupo de pessoas que oram de verdade, que lê a palavra, que busca o Senhor. E louvado seja Deus, que mesmo nas nossas pequenezas, que louvado seja o Senhor também pelas nossas pequenezas, que o Senhor tem nos levantado, que o Senhor tem nos despertado e que nós estamos aqui, como fala o louvor da Silvana e do Eduardo, de joelhos sim, porque de joelhos diante do Senhor nós alcançamos grandes vitórias e grandes conquistas. Antigamente tinha um desenho que hoje não tem mais, nos meados de 2000 e 97, 2000, esse desenho tinha um personagem que ele dizia assim, que o homem de joelho era uma humilhação, e isso percorreu muito, né, na época aí da nossa comunidade cristã, porque as crianças viam aquilo como quem assistia, né, o meu filho até falou assim, que por que eu proibia tanto desenho? Porque a gente vê, né, via as coisas, algumas mensagens subliminar nos desenhos, e eu não deixava ver mesmo alguns desenhos. E aí eu ficava pensando assim, se todo mundo fosse pensar assim que nem esse desenho está falando, ninguém ia orar, e muitas pessoas não oram. Eu tenho uma conhecida que ela fala que ela não gosta de orar. Eu falei para ela assim, mulher, ainda bem que Deus não escuta essas tolices que você fala, porque é a oração que é o nosso sustento, como que não gosta de orar? Então, é o que? É falta de hábito. Tudo é um hábito. Se você começar a orar 5 minutos, depois 10, indo, é que nem na oração da madrugada, quem não tem o hábito. Começa com 5 minutos, com 10, com 5. Quando você vê, você já vai estar acordando. Então, louva o Senhor por esse despertar do Senhor nas nossas vidas, na vida de algumas irmãs aqui, daquelas que não têm o hábito, o Senhor vai trazer, o Senhor vai se revelar. Porque é como o John Wesley falava, né? Deixou aí para nós nos ensinos dele. Que na madrugada você está com o seu ouvido mais sensíveis para ouvir o que Deus tem a dizer para você. E é verdade. Porque ali você está dando prioridade para o Supremo. Então, que Deus venha nos abençoar nesta noite, que a mão do Senhor continue sobre as nossas vidas. E eu quero fazer uma oração de agradecimento pela cirurgia do seu Marcelo, da Evani, da Antônia, minha amiga, né, do pastor da Antônia, para que Deus continue cuidando, abençoando. Agora, o segredo da cirurgia é a recuperação, né, gente? Não é, né, Ivani? Vai ficar quietinha, não vai ficar mexendo com as coisas, né? Porque se não adianta, né? Depois não adianta pôr a culpa no médico que não deu certo a cirurgia, não. Tudo tem que ter o nosso cuidado. Como quando eu fiz a minha cirurgia, a médica, eu tô na Cleide, faz de conta que a senhora tá numa casa de praia. E é verdade. Eu dentro da minha casa fazendo de conta que eu estava na praia, porque eu ia fazer o quê? Não podia fazer esforço. Então, a mesma coisa também para o seu Marcelo, viu, Flávia? Fala para ele se cuidar e descansar. Agora esse período é deitar e descansar e esperar o que Deus tem aí de melhor. Querido Deus eterno Pai, neste momento, Deus, eu quero louvar e bendizer o teu nome, Senhor, por este meio de comunicação. Eu quero agradecer ao Senhor pelas tuas ricas bênçãos e que a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor,
continue sobre as nossas vidas e que o Senhor, Pai, nesse dia de hoje, Pai, a qual o Senhor preparou para todas nós e para o teu povo reunido. Obrigada, meu Deus, porque hoje tivemos também um dia abençoado. Obrigada, Jesus, por ter passado ali aquelas horas naquele posto, fazendo aqueles testes ali para diabetes. Obrigada, meu Deus, por ter conhecido aquelas irmãs, aquelas senhoras. Obrigada, Jesus, pela vida, Senhor, das tuas servas que aqui estão. Obrigada pela cirurgia do seu Marcelo, da Evani, da Antônia, do pastor Jó, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem conduzido e direcionado cada vida, Pai, diante da tua presença, Senhor. Quero colocar diante de ti, Senhor, as demais pessoas ali daquela lista que estão aí na espera também da cirurgia. Já agradecendo, Deus, pela cirurgia da Emily, que vai ser segunda-feira. Abençoa ali o coraçãozinho da Jaqueline, Senhor, ela está muito aflita, Deus, angustiada. Mas nós, como igreja do Senhor, queremos orar pela Jaqueline, Deus, e pedir ao Senhor que as tuas mãos de direção, de poder, de maravilha venha a ser com ela. E que a tua bondade, Pai, continue sobre a vida dela, Pai. Tu sabes, Senhor, que ela também tem um quadro clínico delicado, mas ela precisa, Senhor, estar bem para poder ajudar a sua filha que tem a síndrome de Rett. Senhor, ela irá fazer aquela cirurgia ali do seu intestino, meu Pai. Vai pôr nas tuas mãos, Senhor. Pai querido e Pai amado, conduz para que tudo corra bem, Senhor, para que no nome santo de Jesus Cristo não venha ter nenhuma intercorrência errada, como já aconteceu, Senhor, há 2 meses atrás na vida dessa menina. Oh, meu Pai, estenda tuas mãos de poder, de misericórdia, Jesus. Dê capacidade aos médicos, dê sabedoria a eles, Pai. Abra, Senhor, o intelecto deles nas cirurgias ali, Pai, de todos os que estarão ali presentes, ajudando aquela pequenina, Pai. Pai amado e Pai querido, eu também quero lembrar do Davi, que está aí também, que no mesmo dia 14 vai também fazer, Pai, essa cirurgia, Pai, ali da retirada daquele tumor, Pai. Oh, Jesus, só tu pode pôr as tuas mãos, Senhor, na vida dele, na vida da Mariazinha. Oh, Pai, como mãe, eu sei que ela está angustiada e aflita, mas o Senhor é o Senhor da guerra, o Senhor é o Senhor de tudo, Pai. O Senhor é o Senhor da vida. Continue cuidando, meu Deus, e dando direção, Pai, a esta mãe. O Senhor não deu este filho para ela para trazer tormenta e nem angústia e aflições, Pai. O Senhor deu a ela esse menino, que hoje já é um homem de quase 40 anos, para trazer gozo e alegria para ela e para também, Senhor, proclamar o teu nome, mostrar o quão o Senhor pode fazer as coisas naquilo que é impossível. O Senhor trabalha no meio dos improváveis, Pai. O Senhor trabalha no meio das causas impossíveis, meu Pai. Cuida, Senhor, do Davi. Cuida, Senhor, dessa junta médica que estará ali juntamente com ele, Pai. Coloca as tuas mãos poderosas, Senhor, sobre essa cirurgia, Senhor, sobre este local aonde está localizado este tumor, Senhor. Pai querido e Pai amado, vai visitando, Deus, a todos os pedidos ali, Pai, os que estão na justiça, as tuas servas, Pai, que aguardam do Senhor uma grande resposta, como a Luci Cláudia e também a Karen, Deus. Senhor, a tua serva tem colocado na justiça o que ela somente quer, Deus. É uma rede de apoio para ajudar ela, porque ela precisa também, Senhor. Tu sabes que as mães de Rete, Senhor, esse diagnóstico é tão pouco falado, meu Deus. Há 2 anos atrás foi falado na televisão, Pai, na mídia aberta. Mas quantas mães de Rede é tão, Senhor, invisíveis, meu Deus, invisíveis até no nosso próprio meio, Pai. Ô, Pai querido e Pai amado, seria tão bom, Senhor, se tivesse no nosso meio, Pai, no meio digital, nesse campo tão vasto, tão grande, Senhor, que é esse campo digital, que agora é esse campo que nós temos para fazer tudo, meu Pai, porque o mundo está aí tão acelerado. Ajuda, Deus, os profissionais da saúde, os especialistas nesta área, tá? Um apoio, Senhor, a essas mães, meu Deus, como a Jaqueline, como a Karen, como muitas outras que a gente não conhece, Deus. Mas elas que estão nesse campo, Deus, elas conhecem muito mais, meu Pai. Tu sabes, Deus, que elas precisam de uma rede de apoio, Deus, em todas as áreas. É no emocional, é no psíquico, é em tudo, Senhor. Para estar ajudando elas também dentro de casa, Pai, ali, com as suas filhas, com os seus filhos, Pai, com essa dependência, Pai.
Cuida, Senhor, cuida dessa área, meu Deus. Cuida, Senhor, das mães também que têm os filhos autistas, Senhor, que também é outro campo, meu Pai, tão assim, tem sido até falado mais do que a síndrome de Rett, mas, Senhor, ainda também precisa de muito apoio, Pai, e de muita aceitação também, Senhor. Pai querido e Pai amado, eu coloco diante do Senhor essas necessidades, Pai, e todos os pedidos que estão ali na nossa lista, Senhor, no nosso grupo fechado, que o Senhor esteja visitando, Pai. Cuida, Senhor, da tua igreja aqui reunida. Obrigada, meu Deus, pela tua direção. Senhor, nos dê a direção em tudo que nós devemos fazer aqui neste grupo, de joelho. Por esta causa nos colocamos de joelho. Nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, nesse terceiro horário para algumas, no quarto horário para outras, porque algumas já começou no horário das 4 da manhã, das 3 da manhã. Eu quero colocar diante do Senhor, Deus, esse grupo e cada família aqui representada, cada mãe, cada avó, cada bisavó, Senhor, cada casal aqui, Senhor. Que o Senhor esteja trabalhando e abençoando a vida de cada uma delas, Pai, trabalhando em favor, Senhor, das suas necessidades, de tudo que elas têm colocado diante do Senhor. Muitos podem até ver, Senhor, eu achei muito interessante ali a oração do teu servo na madrugada. Depois, Senhor, que eu fiz todo o meu devocional, eu fui ver essa mensagem e vi ali, Senhor, nós não queremos ser petinte, não. Nós queremos ser servas do Senhor, intercessora do Senhor, e que nós tenhamos sabedoria do Senhor. Nos ensina, Senhor, a orarmos pelo poder da Tua palavra, Senhor. Como o Senhor fez ali com o John Wesley, o Senhor também pode fazer conosco, Pai. Eu, acredito, estou aqui disposta a aprender mais e mais do Senhor, para assim poder ajudar quem assim precisa, Pai. Pai amado e Pai querido, eu coloco diante do Senhor este tão grande ministério, tão grande este trabalho, Pai. Não importa quantos somos, o importante não é a multidão toda, mas sim é a qualidade daquilo que o Senhor vai ver em cada uma de nós, Pai, como ali ele falou, que através da oração o Senhor venha trazer cura, Senhor, para cada uma de nós, na nossa intimidade, nas nossas particularidades, Senhor, nas madrugadas, que o Senhor venha trazer, Senhor, revelação da Tua palavra para aquelas que estarão buscando ao Senhor pelo poder da Tua palavra, e que o Senhor venha dar direção para cada uma de nós, Senhor, em tudo que nós iremos fazer de acordo com a Tua vontade. Quero te pedir também, Senhor, que dentro de tudo isso que nós estamos orando aqui, que nós possamos ser sempre humildes na Tua presença, humildes umas com as outras, e principalmente, Deus, sermos humildes com as nossas lideranças nas nossas igrejas locais, Pai. Pai querido e Pai amado, nós queremos sim nos revestir do Senhor e calçarmos os nossos pés, Senhor, na preparação do Evangelho da Paz, como está na Tua palavra escrito aqui em Efésios 6:10, Pai. Nos capacita com a Tua armadura, Senhor, para tão grande este trabalho, para este campo tão vasto que é esse campo da internet, como também o campo, Senhor, que nós andamos aqui, Pai. Quero te pedir, Deus, que o Senhor, o campo terreno, Pai, visita, Deus, as nossas vidas, nos conduz debaixo da Tua direção, abençoa a noite de cada uma das Tuas servas que aqui estão, conduz, Senhor, a cirurgia e a recuperação do seu Marcelo, da Antônia, da Evani, do pastor Jó. Senhor, continue com as Tuas mãos de sustentação sobre as nossas vidas, Pai. Eu quero te pedir que nesta noite o Senhor esteja visitando a minha casa, colocando tudo em ordem, o que precisa estar em ordem, trabalhando também nas entranhas de cada um aqui, na vida do Nilson, da Abigail, do Samuel, do Tom, na minha vida, Pai. Cuida dos nossos animais domésticos também, dos animais domésticos das tuas servas. Abençoa, Senhor. Quero colocar também aqui aos ouvintes, Senhor, aqueles que estarão vendo depois, mais para frente, essas lives, que o Senhor estenda as tuas mãos de cura, de poder e de maravilha. Lembrando aqui da dona Mariana e da Luana ali naquele hospital, junto com a Lúcia, Pai. Entra com as tuas mãos de salvação, Senhor. Conduz os passos delas, Senhor, em um lugar onde elas vão ser acolhidas, amadas e recebidas e cariciadas pelo teu amor, pelo teu afago, Deus. Pai querido e Pai amado, eu quero te pedir nesta noite que as tuas bênçãos
venha continuar conosco. E a palavra do Senhor para nós, que está lá no Salmo 8, que diz: em paz nós nos deitamos e logo nós pegamos no sono, porque o Senhor cuida de nós. Senhor, que privilégio de saber que mesmo a gente dormindo, o Senhor está cuidando de nós, Pai. Obrigada, meu Deus, por esse carinho, por esse amor e por esse cuidado com cada um de nós, Pai, com todos aqueles que o Senhor tem assim, ó Deus, um propósito e um plano. Pai, usa nossas vidas como um diferencial para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meninas? Amém. As irmãs querem fazer mais uma oração, querem trazer uma palavra, viu, irmãs? Pode trazer, viu? Eu vou orar, tá, irmã Cleide? Tá bom. Vou fechar para não microfone. Ô, Tom. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Estamos aqui, ó Deus, para render somente a Ti todo o louvor e toda a gratidão, ó Pai. Te agradecemos pelos seus grandes feitos em nós e no meio de nós. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. A tua palavra diz, ó Deus, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Por isso nós estamos aqui, ó Deus, clamando e suplicando ao Senhor, que é um Deus poderoso, é o onipotente, onisciente, onipresente, sabedor e conhecedor de tudo. Te agradeço, ó Deus, pelo dia de hoje, quando saí, ó Deus, ali para fazer aquela cirurgia, o Senhor preparou, ó Deus, alguém para me levar, o Senhor preparou, ó Deus, alguém para me buscar, e por isso eu quero render graças ao Senhor. Agora estou em casa e sei que foi o seu cuidado sobre a minha vida. E clamo ao Senhor ainda, Deus, Amém. pela vida dos irmãos que aqui também passaram pela cirurgia hoje, aqueles que ainda irão passar. Tu, ó Deus, que é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, tu, ó Deus, que é o justo juiz, ó Deus, visita, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, cada um das tuas servas, Amém. as tuas filhas que estão, ó Deus, com o ente querido ali, na agenda da cirurgia, Pai amado. Estende seu braço forte, ó Deus, sua mão poderosa sobre a vida das irmãs e dos seus entes queridos, e que essa cirurgia, Deus, possa trazer alívio de dor para o corpo físico, para a mente, ó Deus, a cura e da ansiedade, porque nós ficamos ansiosas quando estamos esperando por algo. Queremos pedir a Deus o teu poder de cura sobre a vida do teu povo, ó Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, seja, Senhor, com o meu restabelecer, que eu possa, ó Deus, descansar em Ti, ó Pai, aguardando ali o repouso, a recuperação, para que tudo fique bem, ó Pai. Pai amado, Pai querido, seja o Senhor, ó Deus, com as irmãs que estão, ó Pai, ansiando por uma porta de emprego, que o Senhor possa abrir, ó Pai, segundo a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado através da vida das Tuas filhas, ó Deus. Visita lá também, ó Pai, aquelas causas na justiça, que aos nossos olhos, como humanos, ó Deus, está demorando tanto, mas, ó Deus, queremos pedir para que o nosso Deus, o justo juiz, possa julgar essas causas, ó Pai. Visita ali, ó Pai, a vida da irmã Karen com essa causa na justiça, Pai, a favor da Beatriz, que o Senhor abençoe, ó Deus, e outras irmãs que eu posso não me lembrar, não me recordar agora, mas eu sei que o Senhor sabe, ó Pai, e por isso nós colocamos nas suas mãos. Quero colocar diante de Ti também, ó Deus, a vida de cada uma das irmãs que aqui estão no grupo de oração, em especial a vida da irmã Lourdes, ó Deus, foi a minha parceira ali na intercessão, e eu clamo ao Senhor, ó Deus, pela vida dela, pelas suas necessidades, para que o Senhor, ó Deus, abençoe a tua serva segundo o teu querer, que o Senhor a prepare para receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a vida da tua filha, Deus. Ó Deus amado e santo, seja o Senhor com a lista de pedidos de oração, ó Pai. Queremos apresentar diante de Ti constantemente, ó Deus, crendo que o Senhor, ó Deus, está operando, está agindo, ó Deus, porque é a Tua palavra que diz, agindo Deus, quem impedirá? Tua palavra diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e ninguém será contra nós.
Por isso colocamos diante de Ti, ó Pai, cada pedido, cada palavra, seja ali, ó Deus, os relacionamentos, ó Deus, lares divididos, ó Deus, famílias, ó Pai, que têm passado por lutas, Deus, nos relacionamentos. Tem misericórdia, Deus, Senhor. das Tuas filhas, as Suas servas, ó Deus, a mim, ó Deus amado, sabedoria vinda dos altos céus para, ó Deus, lidar com todas essas circunstâncias, ó Deus, que nós temos sofrido, ó Pai, em meio a um lar dividido. Ó Deus amado e santo, seja o Senhor, ó Deus, com os filhos, ó Deus, nossos filhos que um dia foram apresentados ao Senhor, ó Deus, desde o nosso ventre, que estiveram contigo, ó Deus, caminharam contigo por um tempo, Pai, e hoje se desviaram, se enfraqueceram na fé. Ó Pai amado, quero suplicar ao Senhor que Filha, a tu Tua me deu café de misericórdia, que a Tua comunhão. graça alcance os nossos Samuel, filhos, ó Pai, deixa eu tirar uma e que foto eles dele. possam, ó Deus, retornar, ó Deus, ao aprisco do Senhor, ó Pai amado. Ó Deus Santo, seja o Senhor também, ó Deus, com os problemas de saúde emocional. Pega O aquela Senhor visita, Deus, o Senhor indo com a Tua providência, Pai, tratando ali, ó Deus, das dores de ansiedade, das dores da síndrome do pânico. Ô Pai amado, tem misericórdia, Deus, visita, Senhor. Senhor meu Deus, eu quero pedir que que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa convencer, ó Deus, os nossos entes queridos do erro, do pecado, do engano, e que eles possam se achegar a Ti, ó Deus, Ela falou domingo. voltar ao Senhor, ó Pai. No Facebook. Deus amado, quero pedir ao Senhor também que o Senhor nos dê, ó Deus, uma noite de sono abençoada na Tua presença, Tem uma que o bonitinha Senhor, ó Pai, lá. Aqui eu vou nos abençoe, ó Deus, Vai lá. até nos acordando ali para a oração das 3 horas, nos fortaleça, Deus, para esse grande desafio em nós e no meio de nós. Nos ajuda, Senhor, nosso Deus. Vê lá. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos abençoe, ó Foto Deus. do Senhor, meu grupo. Pai, quero orar também, apresentar diante de Ti, ó Deus, dizendo ao Senhor que eu não conheço, mas eu sei que o Senhor conhece as famílias que estão enlutadas, ó Deus, que perderam um ente querido, ó Pai. Visita, Senhor, meu Deus, Espírito Santo, consola, conforta, Senhor, meu Deus, dá forças e que eles possam, ó Deus, compreender em algum momento, ó Deus, o Teu querer para a vida deles, ó Deus. Eu sei, já senti, não é fácil, o início é muito dolorido, o começo é muito triste, mas assim como a irmã Cleide falou, não sei como consegue viver as pessoas que não têm a Ti, ó Deus, que não têm o Teu braço forte do nosso lado, ó Pai, porque a dor e o sofrimento é muito grande, ó Pai. Tem misericórdia dessas famílias, Senhor Jesus. Visita, Senhor meu Deus, cada lar, ó Pai, que está passando pelo processo do luto, ó Deus. Que, ó Pai, o Senhor envie, ó Deus, alguém, envie um anjo, ordena alguém que vá lá falar da tua graça, da tua misericórdia, que eles possam se sentir, ó Deus, acolhidos pelo teu imenso Tem amor, ó salada aí, Deus. Tom. Deus amado, eu peço ao Senhor Deu perdão certo, pelos Tom, o meus negócio da pecados, encomenda? perdoa os meus erros, o Senhor sabe que sou falha, mas eu tenho o Senhor, ó Jesus, como meu Eu Senhor e preciso fazer o Salvador, pedido pra moça. aquele que morreu na cruz pelos meus pecados. E agradeço a Ti, ó Deus, pela salvação que Tá temos em Jesus Cristo. R$27,50 para E é no cada um. nome de Acho Jesus que eu que já eu vou dar oro, o eu livro. agradeço, pedindo perdão pelos meus pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Mais uma irmã, mais alguém? Mas eu vou deixar então aqui para nossa meditação uma palavra que hoje eu estava lendo com a irmã. Até a Neia tá aqui, né? Eu não vou ler tudo não, mas eu vou deixar para depois. E também quero fazer uma pergunta aqui para as irmãs. Quem leu já o livro de Judas, né? Como a Vera falou, para a gente estar lendo esse livro e tá lendo o capítulo 3 de Gênesis.
que ela passou para a gente estar vendo lá sobre o conteúdo que ela trouxe para nós na segunda-feira, né? Eu estava vendo lá a passagem que ela falou de Judas, eu achei interessante de um assunto que ela comentou lá. Depois no grupo lá fechado eu comento com as irmãs amanhã, né? Tá bom. Porque Eu não li todo, não. então é bom a gente ler para a gente depois ver e dar uma olhada no que ela mandou. Então eu vou ler aqui no livro de João, a morte de Lázaro, capítulo 11, tá bom? Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povo de Maria e de sua irmã. Povoado de Maria, perdão, e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela. E Lázaro, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Então, estes disseram: Mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Olha, irmãs, guarda bem aí essa palavra, viu? Vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz, né? Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Né? Não vou ler todos, tá, irmãos? Porque tem 3 títulos, né? Eu vou ficar só com esse daqui, que é a morte de Lázaro, né? Achei muito interessante que hoje, a 1h da tarde, quando a gente estava lendo essa palavra, eu, a irmã Maria e a Neia, né, Deus trouxe uma revelação para cada uma de nós, né? E lendo agora, eu estou vendo aqui, né, essa passagem, quando eles falam, né, que Jesus fala para ele: Vamos voltar para lá, né? E me trouxe, assim, no meu entendimento, que quantas vezes a gente quer fazer alguma coisa e algumas pessoas impedem a gente de fazer, porque você ouve uma palavra, né? Você acaba assimilando o que a outra pessoa fala. E muitas pessoas acabam assimilando e pegando para si e não avançam naquilo que é para ela avançar, né? Dentro daquilo que você quer, trazendo para a nossa realidade aqui, né? Essa palavra eu quero dizer, trazendo para nós, né? E dizer também para cada uma de nós que aquilo que parece que está morto, que não tem esperança, que não tem vida, o Senhor vai florescer, né? Não importa o tempo, né? Como a Lourdes que passou aí por um processo, né? De uma separação, né? De um abandono, né, irmãs? Vamos falar a palavra certa, porque a separação é quando há um acordo entre os dois, e quando o outro vai embora e não dá nenhuma satisfação, é um abandono, né? E muito do covarde. Então, a vida fica sem significância, né? A pessoa começa a ver a vida de uma outra forma. E se a gente não tem o Senhor como nosso orientador, a pessoa, ela desaba, né? Quantas pessoas, né? Não acontece isso? O meu marido teve um patrão
que quando ele perdeu tudo que ele tinha, ele se matou, né? Ele se viu o pior dos miseráveis, né? Não teve força para lutar, para conquistar, porque as coisas material é uma conquista do que você trabalha, através da força de vontade de querer lutar, né? Agora, quando você se entrega e você não quer lutar, você fica um morto, como aqui, né? Lázaro estava morto, literalmente mesmo morto, né? E hoje, trazendo para a nossa realidade, a gente vê o quanto que a gente deixa muitas coisas morrer em nossas vidas por conta de falas de pessoas que não acreditam naquilo que você é capaz de fazer, o que até nós mesmos não acreditamos. Eu, muitos anos, não acreditava no meu potencial e na minha capacidade, porque quando você é muito bombardeada com palavras pejorativas, você acaba achando que você é aquilo mesmo. E eu vivi muito isso na minha vida, né? Então, graças a Deus que o Senhor me libertou, me deu a cura, me trouxe, me renovou, me colocou nos caminhos dele. E aí vem vindo aquele processo que a gente aprendeu segunda-feira, né? Da regeneração, né? Que é aquele processo que, na verdade, é isso que a Vera falou, né? Então, para nós que somos batistas, que muitos não acreditam nas emoções passadas, né? Mas existe sim. É esse processo aí da regeneração. Um dia após o outro, você vai se tratando, vai se curando. E aí você vai vendo em você o que Deus tem para você. E aqui, Deus ele fez uma obra extraordinária na vida dessa família, que ele amava muito essa família, né? Eles eram muito amigos. E quando ele fala assim para os discípulos dele, assim, ainda bem que eu não estive lá, não estando lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele, né? Que se ele tivesse ficado lá, com certeza o povo ia falar assim, imagina, como a irmã Maria falou, né, mais cedo, né? No período da tarde para nós. Imagina, não foi ele não, ia já pôr um monte de empecilho, e a gente vê isso também hoje nas nossas vidas, né? As pessoas não acreditam de que Deus é capaz de fazer milagre, que isso é coisa de doido, que ser crente é tudo doido. A gente é doido mesmo, doido por Jesus, porque a gente olha para essas escrituras que tem aí mais de 3.000 anos aí escrito, tudo, falar que foi feito por homem, foram todos homens inspirados por Deus, o próprio Deus que dava as mensagens para esse povo, e o povo ia escrevendo e deixou aqui assinado por nós. Nós somos sim, somos por esse Jesus que morreu, ressuscitou, por esse Jesus que chegou ali e ressuscitou a filha de Jairo, por esse Jesus que libertou muitas pessoas possessas, né, nas suas loucuras psíquicas, esse Jesus que operou e continua operando. É esse Jesus que nós cremos, né? E é esse Jesus que fez esse milagre na vida de Lázaro, que ele estava ali morto há 4 dias, quer dizer, já estava até num estado de decomposição, falando nos dias atuais agora, né? Mas ele estava ali, envolto daquelas ataduras, dentro daquela catatumba ali, e Jesus foi lá simplesmente com a força da palavra dele, ô Lázaro, saia para fora, né? É isso que Deus quer dizer para nós nesta noite, né? Para nós deixar sair para fora aquilo de melhor que você tem dentro de você e que está adormecido, para que o nome dele venha crescer mais ainda através de você e por você. É como eu estava vendo na oração daquele moço, do John Wesley, falando, é isso, irmãs, a oração tem esse poder de fazer isso na nossa vida. Então, quando uma pessoa fala assim que ela ora, você olha para a pessoa e você não vê uma transformação, tem alguma coisa errada, porque a oração, ela tem poder de transformação em todas as áreas da nossa vida. O homem, quando ele começa a orar, eu digo homem e mulher no sentido geral, quando ele se coloca de joelho na presença desse Deus maravilhoso, quando ele tem a vida dele cotidiana, fazendo suas tarefas, mas o seu conectivo, a sua mente, né, tá ligado com as coisas do céu, o Senhor faz coisas extraordinárias. Então, que Deus possa, sim, nos abençoar
E essa palavra aqui, que ele diz para os amigos dele, depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para lá, para a Judéia. E esses disseram, mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá, né? Não importa as adversidades da nossa vida. O importante é nós não pararmos na metade do caminho. É nós seguirmos avante, que nem a palavra de Daniel, né? Nós estamos vivendo lá no livro da conexão, que as irmãs quiserem participar, irmãs, eu convido vocês a ouvirem a palavra de Deus ali, que tem sido bênção, né? Hoje a Mayara trouxe um estudo maravilhoso ali sobre Daniel, e eu louvei ao Senhor pela direção do que Deus tem feito ali no trabalho. E ali nessa palavra de Daniel, Deus fala para Daniel, capítulo 12 em diante, né? Tu, porém, Daniel, vai até o fim. E Daniel foi, irmãos. Olha quantas adversidades que aquele homem não achou em toda a sua trajetória de vida. E nós também vamos sempre achar adversidade na nossa trajetória nesse mundo pecaminoso. É o que o pastor falou hoje agora no culto. A gente vai ter adversidade, mas eu quero dizer para as irmãs aqui, né, vamos ficar firme com a palavra do Senhor. Não vamos nos alimentar de qualquer comida que a gente ouve pela internet, não. Mas pegar aquilo que tem relevância para a nossa vida, aquilo que tem relevância para a palavra do Senhor, aquilo que combate o erro, que combate o pecado, que combate a mentira, que combate o roubo, que combate o engano. É esse Jesus que nós cremos, é esse Jesus que nós temos que fazer a diferença por onde nós formos, aonde nós estivermos, seja no trabalho, seja na faculdade, seja onde for. Que o Senhor venha resplandecer a sua luz em vós, e que você seja a luz para aquele que está oprimido lá no teu trabalho, angustiado, menosprezado, seja quem for. Eu não sei se eu já comentei com as irmãs, eu acho que eu já comentei, de um professor que eu tinha, que ele era muito raivoso. Nossa, pensa num professor raivoso. E nós fomos até um dia na secretaria para denunciar ele, porque ele só entrava de mau humor na sala, né? E aí eu fui conversar com a diretora, ela era muito receptiva também, muito solícita com a gente. Aí ela foi e conversou com ele. E o que era que deixava aquele homem angustiado e mal-humorado daquele jeito até com a gente? Ele era um excelente professor de matemática. A mãe dele foi diagnosticada com um câncer, né? E já estava num estado bem avançado. E ali eu acho que isso mexeu muito com ele, porque ele era filho único e ela morava com ele, né? Ele levou ela para morar com ele. E aí ela foi e contou pra gente. Aí ela contou pra nós, né? O que estava acontecendo com ele. Aí todos nós da sala de aula combinamos. Eu falei com o pessoal da sala de aula. A irmã Cleide sempre... Meu marido falou que eu pego luta porque eu fico me envolvendo onde não é para me envolver. Mas não é não, irmãs. Eu acho que é um talento mesmo. Eu não sei, é do meu coração mesmo. Porque eu tô vendo que essa pessoa tá precisando, eu não consigo ficar calada, né? Aí eu fui conversei com a sala. E aí quando o professor entrou, todos nós fomos e demos, né? Apoiamos ele ali. Conversamos com ele. Mudou a história. Ele mudou com a gente. Aí todo dia quando ele chegava, quando nós tínhamos aula com ele, era 3 vezes na semana, ele cumprimentava a gente com boa noite, perguntava como que nós estávamos, e nós perguntávamos para ele da mãe dele. E foi até através dele que eu cuidava da mãe do meu pastor, da sogra de um dos meus pastores, que ele indicou uma cama que ele comprou para a mãe dele. Aí eu fui e falei para a filha da dona. Então, irmãs, aonde nós estivermos, com esse Deus maravilhoso, nós vamos operar um milagre, não é nós, é Deus em nós. Nós somos um canal. O pastor Saul trouxe a palavra domingo sobre o reino do céu. O reino do céu já está em nós, que nós estamos caminhando aqui porque nós já temos ele conosco, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora nós vamos pôr em prática esse reino que está em nós, para o outro que está lá. E eu aprendi muito mais ainda no profundo, que Deus quiser, eu ainda vou trazer aqui para as irmãs esse estudo, no curso de missiologia que eu fiz sobre o evangelismo, e que fala tudo sobre isso, sobre o reino da terra e o reino do céu. E o reino do céu já está em você, está em mim. Agora nós vamos fazer o que com isso?
Nós vamos ficar calado e deixar para lá e não se importar? Não, irmã. Nós vamos falar para aquele que está precisando, né? A pessoa chega perto de você de um jeitinho aqui, de um jeitinho acolá, e você... Isso até para médico. Eu vou falar para as irmãs que no meu Facebook, eu tenho falado, eu parei agora, né? Mas eu quero ver se essa semana eu faço uma live falando sobre isso, porque tem muitos médicos, servos do Senhor, que não fala do amor de Jesus dentro da onde ele trabalha. E ele pode usar isso até para os seus próprios pacientes. A minha médica era evangélica, a doutora Rafaela. Era não, da congregação. E quando eu falei para ela que Deus tinha me dado um livramento, ela concordou comigo e falou: a senhora falou muito bem. Deus deu um grande livramento para a senhora, que se não fosse ele, dona Cris, a senhora não estaria aqui. Aí, porque foi a qualidade do câncer que eu tava, né? Que eu tive. Então, aí eu falei, por isso que é bom servir a ele, né, doutora? Ela falou, por isso que é bom. Então, irmãs, que nós possamos fazer a diferença aonde você estiver, com quem você estiver. Seja a luz no meio da escuridão. Sem você abrir a sua boca, a pessoa já vai ver em você algo diferente. E que Deus venha nos abençoar, continuar dando a direção para nós nesse trabalho aqui. E eu não tenho sombra de dúvida, viu, irmãs, que tudo que nós estamos fazendo está dentro da vontade de Deus e o Senhor está nos direcionando, não vamos fazer nada com pressa. Uma das coisas que eu vi o irmão na madrugada falando, ali do estudo do John, é não ter pressa para nada no trabalho de oração, é fazer tudo com calma e com tranquilidade na direção do Pai, a direção do Espírito Santo de Deus. Então, eu falei, louvado seja o nome do Senhor. A gente não precisa ter pressa mesmo, porque ninguém vai morrer daqui para amanhã e ninguém vai pegar nenhum trem, né? Tem um trem rápido que passa, que existe lá na China, que eu esqueci o nome dele. Ninguém vai pegar o 0 bala, não. Nós vamos ficar com calma, tudo com calma, na presença desse Deus, com equilíbrio, porque, irmãs, Deus falou para mim esses dias na madrugada que ele é organizado. E a gente tem eu não vou citar aqui, tem um adversário do Senhor que ele é muito organizado, viu? Lá na rede, no nosso canal fechado, depois eu vou falar para as irmãs. E nós, como servos do Deus vivo, nós deveríamos ser muito mais. E nós não somos tão organizados quanto aquelas pessoas, não. Viu? E o Hernandes Dias Lopes trouxe um estudo sobre a batalha ali de Efésios 6:10. Ele fala uma coisa certa: o reino das trevas é organizado, viu, gente? Por isso que nós temos que ser organizados. E quando Deus falou para mim assim, eu sou organizado, nós temos que ser também organizado junto com esse Deus maravilhoso. Não vamos fazer nada correndo, nada com pressa, nada desorganizado, vamos fazer dentro daquilo que o Espírito Santo de Deus vai nos direcionar. Vamos cuidar de nós, vamos cuidar da nossa vida espiritual, vamos cuidar do nosso físico, vamos cuidar de tudo, para depois o Senhor nos enviar aonde Ele quiser, falar com quem Ele quiser. E eu quero dizer para as irmãs, e deixar aqui um desafio para todas nós, que se em nome do Senhor dos Exércitos, o nosso canal vai abrir lá no YouTube, eu quero que fazer, irmãs, que cada dia uma de nós vai levantar de madrugada, o horário que você achar melhor, né? A Leilane até falou, não pode ser meia-noite. Eu falei, filha, mas tem gente que dorme cedo lá. Mas fica à vontade, quem quiser orar meia-noite, ora, quem quiser orar 1 hora, quem quiser orar 2 horas. Eu tenho esse meu 3 horas, é igual o do John Wesley. Eu já tenho esse horário desde solteiro, então já é algo eu e Deus, né? Eu não posso mudar, se bem que tem dia que eu perco até o horário. Mas quando eu estou muito cansada, mas isso não é sempre, né? Então, as irmãs vão se preparando, que se Deus quiser, esse canal vai estar aberto. E olha, irmãs, esse canal é de todos nós, não é da irmã Cleide, não, é nosso. É de todas as intercessoras aqui. Então, se Deus quiser, no nome de Jesus, eu também quero desafiar você que tem a sua rede social, ali seu Instagram, o seu Facebook, faz uma livezinha pequena ali e fala do amor de Jesus.
sem agredir ninguém, sem ofender a religião de ninguém. Não vamos fazer que nem muitos têm feito por aí, não. Em nome de Jesus. Nós temos que ser um canal de bênção, como o Senhor falou. E nós vamos ser pelo poder do nome de Jesus, porque tem muitas vidas precisando de uma palavra de conforto, e essa palavra está em nós. Porque nós é que somos construtores do evangelho da paz e também de levarmos a paz, o amor e o conforto para aqueles que estão em desespero. Então, que Deus venha nos abençoar, continuar nos abençoando, aliás, e que nós tenhamos uma noite abençoada no nome santo de Jesus, uma boa noite de recuperação para você, Ivani, uma boa noite de recuperação para o seu Marcelo, Flávia, fique em paz, tranquila, vamos orar por todas as artérias dele, para que Deus abençoe, para que tudo continue correndo bem, porque tudo já, olha, irmãs, na oração do irmão, é pela palavra, não é dele não, dentro da palavra do Senhor. Tudo já deu certo, porque quando a gente pega a palavra do Senhor, é isso que eu estava até falando para a Né e para a irmã Maria. Eu estou vivendo um período tão maravilhoso com Deus, irmãs, mas é tudo pela palavra. Quando Deus fala que o meu povo erra por não conhecer as escrituras, eu fiquei pensando, puxa vida, se eu tivesse... Na verdade, no passado, eu sempre criei, mas ter essa experiência hoje, com essa palavra, com a palavra do Senhor, é a gente profetizar. Foi essa palavra que ele falou, não é profetizar como a gente vê tudo por aí, os outros profetizando, não é isso não, gente. Dentro do curso que eu fiz, né, de letras, a gente aprende muita coisa, que as pessoas não... eles levam para um outro lado, mas eu não levo não. O que eu aprendi na faculdade é o que eu estou passando para as irmãs aqui. Há poder na nossa fala. Quando a palavra é falada e quando ela é escrita, ela tem força maior, porque quando ela é escrita, ela está sendo gerada para formar aquilo para que ela foi falada. Então, há poder nas nossas palavras, então, que nós possamos pegar a palavra do Senhor e ler e meditar em cada capítulo, que nem nós vamos estar lendo aí o que a Vera trouxe para nós, para fazer o nosso trabalho de trabalho, né, do DNA. Da nossa limpeza, né, do nosso banho espiritual. Vou falar assim para não trazer choque para ninguém, né? Do nosso banho espiritual pelo poder da palavra. Então, que Deus venha nos abençoar para a honra e para a glória do nome dele. E que a mão do Senhor continue sobre nós. O que eu quero deixar para as irmãs é isso. Ó, já deu tudo certo, amadas. Então, nós não temos que ficar se descabelando, não, viu? Já deu tudo certo em todos os sentidos. Em todos. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, essa palavra maravilhosa. O próprio Deus querendo se relacionar conosco através da escritura dele. Ele só quer uma abertura sua e minha. Amém, minhas queridas? Ficam com Deus, tá bom? A gente se vê amanhã. Quem acordar aí nas madrugadas, eu estarei aí no propósito lá também. Quem não, até amanhã às 3 horas. Hoje eu não entrei, irmãs, que eu fui no médico, no posto, e eu fiquei muitas horas sem comer,